Olá pessoal, o objetivo dessa aula é tratar de forma breve sobre o assunto da permissividade complexa e abordar a condutividade elétrica de um material. Eu não vou entrar aqui em detalhes muito exagerados a respeito de quais são as considerações, as hipóteses iniciais, mas é importante que se diga, tá? Considere o meio linear, isotrópico e homogêneo, caso contrário, sigma vira uma matriz, onde sigma é a condutividade elétrica e o epsilon também. Poderiam depender do campo, etc. Então, eu estou assumindo aqui simplesmente que, olha, não depende da posição, nem da direção, nem dos campos aplicados, só depende da frequência. Tá? A permissividade dielétrica complexa é uma forma de incorporar dentro de uma grandeza única o efeito da lei de Ohm, que é, na presença de um campo elétrico, o surgimento de uma corrente de cargas elétricas em movimento. Então, o que a gente chama de condutividade elétrica. Lembre também que para um único tipo de carga, a densidade de corrente corresponde a vetor densidade de corrente corresponde à quantidade chamada densidade volumétrica de carga elétrica vezes a velocidade com que essas cargas se deslocam. Tá? Então seria isso. E uma forma de mensurar essa quantidade chamada condutividade elétrica é através da permissividade dielétrica complexa. A permissividade dielétrica complexa, ela contempla a parte da polarização dielétrica na sua parte real e a parte de perdas do material na sua parte imaginária. Então, a parte real, ela é essencialmente a polarização, a parte real de um vetor, um vetor real em relação ao campo aplicado, mede a formação de dipolos elétricos, essencialmente, no material, e a parte imaginária pode ser escrita como a razão entre a condutividade e a frequência. Tá? Isso aqui tudo você pode encontrar em qualquer livro de eletromagnetismo que contenha notação complexa. Nessa notação, tá? As equações de Maxwell, se o meio for eletricamente neutro em uma dada frequência, se leem assim. As duas divergências, tanto do vetor D quanto do vetor B, são nulas. O rotacional do campo elétrico é menos I ômega mi vezes o H, que é o campo magnético. Esse mi é a permeabilidade magnética, que também pode ser complexa, tem parte real e parte imaginária. E a outra, que é a lei de Ampère-Maxwell, escreve-se de maneira muito simples através dessa definição de permissividade dielétrica complexa. Então, se você tiver dúvidas, entre nas aulas de ondas lá que tratem das equações de Maxwell para ver um pouquinho mais a respeito dessa dedução. O que importa para mim aqui é que a permissividade dielétrica complexa ela tem uma parte real e uma parte imaginária. E a parte imaginária é associada diretamente à condutividade. Veja que se eu pegar o imaginário disso aqui, eu vou ter menos sigma dividido por ômega. Só que isso aqui é o epsilon 2. Então, se eu igualar essas duas coisas, igualando essas duas partes aqui, a parte imaginária, né, desse lado com esse aqui, eu tiro que a condutividade será sempre dada por ômega vezes a componente imaginária da permissividade dielétrica complexa. Tá? Então, isso é um ponto muitíssimo importante aqui. Dito isso, eu quero um modelo do material que me dê qual é esta função do epsilon complexo. Então, nós vamos pegar agora um modelo simplista para a permissividade dielétrica complexa. Modelo simples. Para o epsilon complexo de ômega. Eu quero um modelo extremamente simples. Então, imagine o seguinte, tá? O momento de dipolo elétrico é um vetor que é dado simplesmente como sendo carga vezes um vetor de deslocamento. Tá? Que eu vou chamar de x aqui, simplesmente. Vetor x ou vetor r, como você preferir. Vetor r, chamemos de r. Essencialmente, você vai ter uma carga mais Q, uma carga menos Q, separadas por um vetor r aqui,
que vai tipicamente da carga negativa para a carga positiva, ou enfim, você pode inverter o sinal da carga aqui, invertendo o sinal do R, não tem o menor problema, tá? O produto dos dois é que interessa. Você pega a carga positiva e o vetor positivo, ou você troca o sinal da carga e inverte o sinal desse vetor R. Tá? E esse momento de dipolo elétrico enseja a definição de uma quantidade chamada polarização dielétrica. Então, o vetor P aqui, esse aqui é o vetor P, né? É um vetor no espaço que está apontando assim, nesse meu desenho aqui. Esse é o vetor. Tá? É importante notar que se você aplicar um campo elétrico, na presença de um campo elétrico, esse cara, se ele for um vetor intrínseco no material, se ele for um vetor já presente lá, ao você aplicar um campo elétrico, digamos, nesta orientação aqui, esse aqui é o vetor elétrico, digamos, a tendência é a carga positiva rotacionar para cá, porque ela vai tender a ir para o lado do campo, e a carga negativa vai contrária ao campo, ou seja, vai sofrer um torque e vai rotacionar. E esse torque ele é dado por P vetorial E. Simultaneamente, você pode definir uma energia potencial associada como menos P ponto E, que é essencialmente a ideia de que a mínima energia é quando o momento de dipolo elétrico está alinhado ao campo. Tá? Mas isso se já tiver o dipolo presente. O que nós queremos entender é como se forma esse dipolo com a aplicação do campo. A polarização dielétrica é uma medida seguinte, olha, é um vetor também, mas ela mede, veja que isso aqui tem unidades de Coulomb vezes metro no sistema internacional, ele mede a quantidade de dipolos elétricos sobre todo J indo de 1 até N em um determinado infinitésimo de volume. Claro que se você quiser, você pode fazer o limite quando ΔV tende para zero. Se todos os dipolos têm a mesma magnitude, você tem isso aqui como sendo a densidade de elementos, esse Nzinho de cargas Q, N subíndice Q, vou chamar assim, vezes o P de uma apenas dessas cargas, vezes o momento de dipolo de uma dessas cargas. Então imagine que você tem um volume do espaço lá, você pega um certo cubo de volume ΔV, que para todos os fins macroscópicos é um infinitésimo, mas microscopicamente você tem vários momentos de dipolo lá dentro, cada um apontando numa direção, só que como o volume é pequeno o suficiente, imagine que nesse volume todos estejam mais ou menos alinhados, esse aqui é o ΔV, e tem ΔN elementos lá dentro, ΔN dividido por ΔV é a densidade de momentos das cargas Q, é a densidade de momentos de dipolo. Tá? Então, em essência, veja só, o vetor de polarização dielétrica vem a ser a densidade de carga vezes o valor da carga vezes o vetor de deslocamento entre a carga negativa e a carga positiva. Tá? Eu vou assumir como referência esta orientação, do menos para o mais, para simplificar a coisa. Mas isso, como eu falei, é pouco relevante. Se você inverter o sinal da carga, inverte o sinal do R, o produto dá a mesma coisa. Em essência, veja só, unidades dessa quantidade aqui são coulombs vezes metro, que é esse cara, dividido por partículas por metro cúbico, ou seja, coulomb por metro quadrado. E essa quantidade P é aquela que entra na equação ε0e mais P. Esse cara mede a polarização do meio, mede propriedade do meio, a propriedade dielétrica do meio material. Sem entrar muito em detalhes, é isso. Certo? Então, o vetor P corresponde à densidade de cargas daquele tipo de carga Q que forma um momento de dipolo cuja distância é R. Tá? Então, essa é a equação para a polarização dielétrica. Um outro detalhe importante é que se você tiver um meio, imagine que você tem um átomo
do tipo hidrogenoide, onde o elétron ele é descrito por uma nuvem esfericamente simétrica. Se você pegasse o hidrogênio, seria um orbital 1s esfericamente simétrico. Então, na ausência de campos externos, então aqui, ó, E igual a zero, não acontece nada, né? Isso aqui é uma nuvem de carga. Efetivamente, o elétron pode estar em qualquer direção. Se você calcular a média do R vetor, média de R vai te dar zero, na ausência de campo elétrico. Tá? Agora, se você, por outro lado, aplicar um campo, digamos, nesta orientação aqui, tá? O que é que vai acontecer com essa nuvem de cargas? Imagine dentro do material tem nuvens de cargas, tá? Cargas positivas, em torno das quais orbitam cargas negativas. Você aplicou um campo elétrico, os orbitais que eram anteriormente, de alguma maneira, simétricos, eu não estou pensando na situação em que já tenha um momento anterior. Não é intrínseco esse momento. Não tinha momento algum. A média dos vetores R entre as cargas mais e as cargas menos era zero. Aí você aplicou o campo elétrico, o que, que vai acontecer? Se você pegar essa mesma circunstância, veja só, a carga positiva vai ter uma, além desta força de mola, né, eu vou chamar de m ômega zero quadrado, esta força de mola, eu tenho uma mola aqui, ou seja, essa seria um kx, digamos. Além dessa força de ligação que impede essa carga negativa de ir embora eventualmente, eu tenho a força de natureza elétrica e ela vai desbalancear esse cenário de tal maneira que a nuvem de carga em torno da carga positiva fique deslocada para trás. Ou seja, aqui eu teria uma equiprobabilidade da carga negativa ficar esfericamente colocada. Nessa outra circunstância, veja, o campo elétrico empurra a carga positiva por força elétrica, né? Eu tenho uma força elétrica, F, na carga positiva, que é carga vezes o campo, é a carga positiva, e nas cargas negativas vai agora reduzir a densidade lá e vai aumentar aqui. De tal maneira que eu tenha agora uma força que foi aplicada às cargas negativas do tipo menos Q vezes E. E aqui eu tenho uma carga efetiva. Essa carga não necessariamente é o valor modular da carga do elétron, embora normalmente seja e você manipula o valor médio. Agora, a questão é que este R médio agora, tá? O valor do R médio, ele não é mais zero, e assume-se que este R médio ele seja, nessa segunda circunstância em que o campo foi aplicado, proporcional ao campo aplicado. Está orientado na direção do campo e é proporcional ao campo. Então, como nós assumimos de forma inicial que o meio é isotrópico, eu posso colocar esse campo elétrico na direção de x. Então, guarde essa equação e lembre, ó, se não tem campo aplicado, momento de dipolo elétrico é zero, porque as cargas estão equidistribuídas. Questão de neutralidade e tudo mais equidistribuídas. Aplicou o campo, a carga positiva tende para um lado e negativa para o outro. Você separa elas um pouquinho, não muito, né? Porque elas estão em tese ligadas, mas você separa um pouco, forma um momento de dipolo. Aqui formou um momento de dipolo, veja só. Ó, esse aqui é o R, né? Esse aqui é o R. Formou um momento de dipolo. Bom, tem um outro detalhe, né? No meio material, essas cargas, elas têm cargas vizinhas. É uma rede cristalina, e nesse processo todo tem vibrações da rede, etc., colisões, e isso eu introduzo na mão como um termo de perdas. Tá? Então, quem que governa tudo isso aqui? Veja só. Eu posso dizer que a carga, uma das cargas, digamos a carga negativa, eu sei que é o contrário, tá? Mas digamos que a carga positiva seja a mais leve e a negativa seja a mais pesada. Como eu falei, no produto é o que interessa, o sinal, fim de papo. Mas suponha que a carga positiva é a leve e a carga negativa é a pesada, só para não ficar tendo que colocar menos nos valores de carga aqui. Então,
Imagine o seguinte, tá? Tem vibrações e tudo mais, mas eu posso considerar esse cara aqui, a carga negativa, como fixa e esse cara se movimentando. Ou, em outra, sem fazer nenhuma aproximação, a minha referência, eu estou andando sempre com a carga negativa, a minha referência é essa, eu vou medir a distância da carga positiva, ou seja, a minha origem seria aqui, eu estou medindo esta distância dessa carga. Então, o que eu vou ter? A dinâmica vai ser dada pela segunda lei de Newton. Essa é que vai governar a dinâmica. Ou seja, a variação do momento linear, é melhor escrever massa vezes velocidade aqui, derivada temporal de massa vezes velocidade, velocidade de quem? Da carga positiva. V aqui para mim é o dr dt, ok? É igual ao somatório de forças. São as duas equações que eu tenho aqui. Derivada do momento é o somatório de forças. Não o momento de dipolo elétrico, o momento linear, é massa vezes velocidade, é o somatório de forças sobre todas as forças que agem no sistema. E a velocidade é dada por dr dt. Sempre lembrando, para campo nulo, tenho que ter como resultado o valor zero. E esse cara, como já é clássico, é admitido que seja um valor médio. Né? Eu estou modelando o meu sistema por uma modelagem clássica. Então, veja, dessas duas equações, eu vou ter essencialmente massa vezes, substituindo dr dt aqui, eu tenho uma derivada segunda da posição em relação ao tempo, igual somatório de forças. Mas que forças eu vou ter nesta situação? Bom, uma é a força de natureza elétrica sobre a carga positiva vai dar Q vezes E, já que a minha referência está centrada numa carga negativa, esse é o meu centro desse sistema. Então essa é a força aplicada, é a força de natureza elétrica, mais V vetorial B. Se eu estiver incidindo uma onda eletromagnética, o E corresponderá a E0, E elevado a ômega-t menos K.R. O tamanho do dipolo é pequeno o suficiente para que deslocamentos a partir da origem sejam desprezíveis. Note que esse cara aqui é da ordem de 2π sobre o comprimento de onda. O comprimento de onda é da ordem, se você considerar luz visível, tá? É da ordem de micrômetro, luz visível. Infravermelho é maior ainda, radiofrequência é maior ainda. E essas distâncias envolvidas aqui são escala atômica. Ou seja, angstrom. É da ordem do angstrom. Então, esse termo de fase local aqui eu vou desprezar. Tá? Enquanto que o B corresponderá a 1 sobre C N vetorial E. Onde N é a direção de propagação da onda. Tá? Mas isso aqui é quando você substitui aqui, ó, note que a força de natureza magnética ela é proporcional à força de natureza em módulo, né? Em módulo, a força de natureza magnética ela é o módulo da força elétrica sobre C, vezes V da partícula. V sobre C é muito menor do que 1, porque a velocidade dessas partículas não é relativística. Então, esse termo aqui, ó, eu vou desprezar, eu vou considerar desprezível. Note, eu só estou considerando que tem um único campo eletromagnético aplicado. Por exemplo, em experimentos Hall, você tem um campo elétrico e um campo magnético que são independentes entre si. Esse aqui eu estou considerando onda plana uniforme, tá? Foi aplicada uma onda plana uniforme ao material. Para que eu faça essa conta, eu preciso considerar uma onda plana uniforme e o E e o B são vinculados. Eu não estou colocando um E de uma onda plana e tem o B associado e um outro B associado a um campo magnético DC. Não é campo magnético DC. Então, esse aqui é para a onda plana. É o campo elétrico da onda e o campo magnético da onda. Não tem outro campo, ou elétrico ou magnético, que sejam independentes daquele campo ali. Essa aqui é a força de Lorentz,
cuja parte magnética eu vou desprezar. Se eu quiser calcular, posso, tá? Mas fica bem mais complicado o sistema e introduz necessariamente uma anisotropia. Quem tiver paciência, tente resolver para ver como a coisa fica complicada. Mas a questão é, vou desprezar a força magnética aqui. E aí o que mais que nós vamos ter? Nós vamos ter uma força do tipo mola, que é dada por m ômega zero ao quadrado, é a constante de mola, vezes o delta R, né, que seria um R menos R0, só que o R0 em média é zero, então eu vou colocar simplesmente vetor R aqui. Estou pensando num oscilador harmônico, né, onde se eu tirar da posição de equilíbrio, ele tende a voltar para a posição de equilíbrio. Então esse aqui é o termo de restituição. Seria uma força de ligação atômica lá, interna, que liga o elétron ao átomo ou algo assim, mas é uma força que é modelada como uma força de mola, que se tudo estiver em equilíbrio, ela não existe e a partícula está lá com a sua posição média, pronto. Se você tentar tirar esse da posição de equilíbrio, surge uma força para restabelecer o equilíbrio. Tá? Então, esse aqui é um termo de restituição, é uma força de mola, vamos chamar assim, entre aspas, aqui é uma força de mola. Quanto vale ômega zero? Teria que ser calculado a partir dos princípios da mecânica quântica, mas aqui classicamente é simplesmente, olha, tem uma estrutura lá que é uma ligação de nível atômico e que se eu tentar puxar o elétron ou vamos dizer assim, deformar o orbital, eu vou ter uma força que tende a retornar o orbital, o elétron, para a sua configuração de repouso. E, adicionalmente, eu vou introduzir aqui uma força. Note que eu estou colocando massa em todos os termos. Isso aqui é uma constante, tá? Isso aqui é outra constante. Eu poderia não colocar massa e escrever uma constante K1, uma constante K2 aqui. Mas eu estou colocando massa porque aqui tem massa vezes a aceleração. E aí simplifica, né? As contas, eliminar massa em todos os termos. Essa força aqui, ela é uma força de natureza dissipativa. Tá? É um termo colocado com a mão para incluir dissipação. Quem se lembrar bem do oscilador harmônico em circuitos elétricos, por exemplo, tá? Analogia. Por que eu vou colocar um termo derivada em primeira ordem se a derivada aqui é segunda ordem? Analogia. Um RLC. Tá? A sua equação de um RLC é a derivada segunda da tensão, por exemplo, mais um R dI dt sobre uma indutância, digamos assim, ou acho que é um RC também, pode ser, né? Vamos colocar assim, RC, é uma constante de tempo aqui, que tem que ser V, 1 sobre RC, melhor dizendo, 1 sobre RC, mais 1 sobre LC, vezes V, que é ômega zero quadrado, igual a fonte externa. Fonte externa, quem que é? É o campo aplicado. Derivada segunda, derivada primeira é a perda, depende da resistência. E esse termo que não tem derivada, né, derivada ordem zero, é esse termo de restituição aqui, ó. Se não tivesse perda, o circuito oscilaria para sempre. Se não tivesse perda e você deu um certo input, um deslocamento a partir do ponto de equilíbrio, esse sistema ficaria oscilando para sempre. Tá? Mas como tem colisões com as coisas que estão em volta, vibrações da rede que dissipam energia, esse é um termo introduzido com a mão para levar em conta dissipação. Esse tempo de colisões, esse tal é chamado tempo entre colisões. Ou tempo de relaxação, também dito. Em metais, esse tempo aqui é da ordem de 10 a menos 14, 10 a menos 15 segundos. Em metais. Em metais, essa ordem de grandeza. Então, analogia com RLC, né? Eu tenho a força
igual, ou seja, massa vezes aceleração igual a força elétrica, a magnética é desprezível comparativamente em velocidades baixas. Lembrando, é a mesma onda, né? Eu poderia ter a onda eletromagnética superposta a um campo magnético DC. Aí esse cara não pode sair mais da conta. É um campo DC que pode ser muito mais intenso do que esta relação que vem diretamente da onda plana. Mas aí seria uma outra questão, tá? Então, essencialmente, o efeito Hall, isso é importante. Então, na discussão de efeito Hall entra esse termo aqui. Mas é um campo DC externo aplicado que é considerado. E o campo elétrico é um campo independente daquele magnético. Aqui, esses campos não são independentes nessa conta. Tá? Então, o que nós vamos ter é o termo de aceleração, que corresponde a esse, por analogia, o termo de perdas, que corresponde ao resistor, e o termo de restituição, que corresponde ao termo de oscilação do circuito LC. Essa é a ideia. A analogia é essa. Então, eu preciso resolver esse sistema. Esse cara, como eu falei, eu vou colocar para zero, porque ele é constante ao longo de vários dipolos, então isso não importa muito. Nós vamos ter a seguinte equação. Massa derivada... eu posso eliminar a massa da equação, né? Ó, simplesmente divido a massa em todos os termos, aí aqui vai ficar dividido pela massa. Então eu vou ter derivada segunda do vetor posição em relação ao tempo, mais 1 sobre tal derivada primeira da posição em relação ao tempo, mais a frequência que vai ser associada a uma ressonância, vezes a posição, igual carga vezes campo elétrico aplicado, porque eu estou desprezando a força de natureza magnética, dividido pela massa, que no caso de um material é a massa efetiva da partícula. Bom, detalhe importante, tá? Nessa análise aqui eu estou usando a convenção da engenharia, que coloca mais no I ômega T. Em livros de física, em muitos deles, você usa E na menos I ômega T. Mas, basicamente, o seu resultado é o complexo conjugado desse resultado que eu vou obter aqui, desde que você seja coerente com o sinal do imaginário do início ao fim, está tudo certo. Eu estou usando a convenção de engenharia aqui. Detalhe, né? Eu quero saber quanto vale P. Para que eu tenha P, esse P vale N, densidade de cargas, vezes a carga associada, vezes o vetor posição. Então, note que se eu multiplicar por NQ vezes Q em todos os itens aqui, em todos os fatores, eu vou ter NQR aqui, eu tenho, ou seja, a derivada segunda do vetor polarização dielétrica em relação ao tempo. Note que poderia eventualmente ter derivadas espaciais, se a frequência é muito baixa, daí dentro daquele volume infinito não seria mais possível de considerar infinitesimal, aquele ΔV, onde eu somo todos os dipolos e divido por ΔV, eu teria eventualmente derivadas de posição, e daí fica muito mais complicado. Mas, em geral, para qualquer situação luz visível para baixo, essa é uma boa aproximação. Então, o sistema vira um sistema de equação, é uma equação diferencial total no tempo. Se não teria derivadas parciais no tempo e, eventualmente, derivadas espaciais ainda. Mais 1 sobre tal derivada do vetor P em relação ao tempo, mais ômega zero ao quadrado vezes o vetor P, igual, só que como eu tenho que multiplicar por NQ toda a equação, N vezes Q, aqui eu vou ter a densidade de carga, carga ao quadrado, sobre massa, vezes o campo elétrico aplicado, que vale E0, E na I ômega T. Eu vou deixar I aqui ainda. Fica melhor. Não depende mais do sinal da carga, tá? É aquela história da referência que falei, entra carga ao quadrado. Se você pegar o menos ao quadrado, já foi. Então, essa é a equação que governa a dinâmica da polarização dielétrica. Agora, eu preciso lembrar que a polarização dielétrica, ela se associa ao campo elétrico por uma quantidade chamada permissividade dielétrica. Suscetibilidade dielétrica, Q subíndice E, vezes o epsilon zero, vezes o campo elétrico. Isso aqui vem
das equações macroscópicas de Maxwell, onde esse QE aqui é chamado de susceptibilidade dielétrica. Agora, se você considerar que o campo elétrico é igual a E0, E elevado a ômega-t, e que o vetor P é um P0, E elevado a ômega-t, você pode perceber que é tudo linear, né? Ou seja, o momento de dipolo oscila na mesma frequência do campo aplicado. Se fosse não linear, você pode aplicar uma frequência e os dipolos terem componentes de frequência dobrada, triplicada, etc. Isso acontece em meios materiais não lineares, tá? Mas aqui o meio é linear, então meio linear é importante que se diga, isotrópico e homogêneo, ou seja, o P de R é associado ao campo naquele mesmo ponto. Então, homogêneo. Linear, isotrópico, homogêneo, segue essa equação. Se você colocar isso aqui, veja, a derivada primeira corresponde a trocar por I ômega, a derivada segunda corresponde a um fator I ômega quadrado, que dá menos ômega quadrado. E daí você pode diretamente jogar essas coisas na equação para obter que ômega zero, veja só, esse termo ao quadrado, ômega zero ao quadrado, o menos ômega quadrado vem da derivada segunda aqui, mais I ômega, eu vou escrever assim, ni, que é o inverso de tal, vezes o vetor P, é igual a nq, carga quadrado sobre massa, vezes E. Já que as derivadas, simplesmente eu só trocar por menos ômega quadrado ou I ômega. E é o que está aqui. Bom, agora, né, se eu dividir tudo por esse polinômio de frequência aqui, eu vou ter P igual nq, q quadrado, dividido por m. Veja só, eu vou multiplicar por ε0 e dividir por ε0. Tá? 1 dividido por ômega quadrado, ômega zero quadrado, menos ômega quadrado, mais I ômega ni. Ou seja, dividi essa equação pelo polinômio, mas multipliquei e dividi pelo ε0. Porque aí eu posso comparar isso com isso aqui. Isso aqui vem do eletromagnetismo básico. Eu sei que a polarização dielétrica é proporcional ao campo via uma constante do material chamada suscetibilidade dielétrica. E eu sei que a suscetibilidade, que a polarização dielétrica do meio material, por conta da segunda lei de Newton, considerando uma ligação, uma energia de ligação que vem desse ômega zero quadrado e um termo colisional que vem sendo dependente desse 1 sobre tal, a equação dinâmica me dá uma equação que relaciona diretamente o P com o E. Se eu souber comparar os termos, eu descubro quem é a suscetibilidade dielétrica do material. E nesse caso, já que eu introduzi o ε0 aqui só para poder identificar essa outra quantidade com a suscetibilidade dielétrica, vai produzir para a gente, então, por comparação dessas duas equações, que a suscetibilidade dielétrica é complexa, depende da frequência, e valerá um número que a gente chama de frequência de plasma do material, dividido pela frequência de ressonância ao quadrado, menos a frequência de operação ao quadrado, mais I ômega ni. Tá? Onde ômega de plasma ao quadrado corresponde à densidade de portadores, carga ao quadrado do portador, massa efetiva ε0. Isso aqui, lembre, é a massa efetiva, né? Essa é a massa efetiva. Eu não usei nenhum indicativo aqui, mas lembre, é a massa efetiva do portador. E se você tiver mais níveis atômicos, ou se você tiver uma banda, essa frequência ômega zero poderia ser associada a uma banda de energias. Bom, soma-se sobre os ômega zeros ou integra-se sobre o ômega zero, né? Generalização seria isso aqui, ó. Suscetibilidade igual
somatório sobre todos os tipos de carga que você tiver, ômega de plasma jésimo ao quadrado, dividido por ômega jésimo ao quadrado, menos ômega quadrado, mais i ômega oni jésimo, i ômega ni jésimo, ou seja, somatório. Eu vou considerar aqui apenas uma, tá? Por simplicidade. Mas poderia ser uma banda, então troca-se por uma integral em d ômega zero, onde esses caras dependem de um rótulo contínuo, né? Enfim. Então considera apenas uma aqui, mas poderia ser um somatório. Bom, dito isso, o que é que a gente tem? O épsilon complexo, que tem parte real e parte imaginária, ele vem da soma de 1 mais a suscetibilidade dielétrica complexa. Porque a gente pode lembrar, né, que o épsilon de um meio material é sempre 1 mais a suscetibilidade. Se você lembrar, só que agora numa generalização complexa, D é igual a epsilon 0E mais P, que é igual a epsilon E. Só que esse cara é epsilon 0 vezes a suscetibilidade dielétrica vezes o campo. Então você automaticamente associa o épsilon complexo aqui, né? Isso tudo dividido pelo epsilon 0 aqui, que vai dar 1 mais, né? Porque aí eu tenho os valores relativos. É melhor falar em valores relativos. Se eu normalizar por epsilon 0, a constante complexa, eu vou ter a parte real, seria o epsilon relativo do material, parte real menos i sigma dividido por ômega epsilon 0. Isso é 1 mais a suscetibilidade dielétrica do material. Tá? Então é isso que nós temos. Agora, se nós substituirmos, então, o que eu vou chamar de epsilon relativo complexo, se nós substituirmos esse cara, nós vamos ter 1 mais ômega de plasma quadrado, dividido por ômega 0 quadrado menos ômega ao quadrado, mais i ômega ni. O que eu posso fazer nessa equação é multiplicar em cima e embaixo por complexo conjugado aqui, ou seja, ômega 0 menos ômega cada um ao quadrado, menos i ômega ni, tudo isso dividido pelo complexo, pelo mesmo fator aqui embaixo, né? Que vai nos dar, então, diretamente a parte epsilon 1 sobre epsilon 0, por comparação aqui, vai dar o quê? 1 mais o ômega de plasma quadrado vezes o ômega 0 quadrado menos ômega quadrado. Quando eu multiplico A mais IB vezes A menos IB, eu tenho A quadrado mais B quadrado, ou seja, isso aqui ao quadrado. É a diferença dos quadrados ao quadrado mais ômega quadrado ni quadrado. Isso aqui é a parte real, né? Já a parte imaginária, epsilon 2 dividido pelo epsilon 0, que corresponde a sigma dividido por ômega epsilon 0, ou seja, envolve a condutividade, vem a ser ômega ni, ômega de plasma quadrado, dividido pela mesma quantidade, né? Ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado. Então essas aqui são as funções. Se você plotar isso aqui em função da frequência, você normalmente tem uma coisa assim, olha. A parte real, onde tem a ressonância, ela cai. E a parte imaginária, onde tem a ressonância, ela tem um pico. Esse aqui seria o epsilon 1, dividido pelo epsilon 0. E esse pico seria o epsilon 2, dividido pelo epsilon 0. E um detalhe importante é que existem relações, quem tiver interesse pode buscar, chamadas relações de Kramers-Kronig. Sempre que tiver uma absorção muito significativa, a parte real da permissividade, ou seja, o índice de refração de alguma maneira muda,
você tem um pico de absorção. E um detalhe, a função epsilon2, eu estou só mostrando frequências positivas, mas se você trocasse ômega por menos ômega, é uma propriedade que depende dessas relações, causalidade, uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhes. Essa função é par em frequência, ou seja, se você trocar ômega por menos ômega, ela não muda de sinal, ao passo que o epsilon2 muda de sinal porque tem esse ômega sozinho aqui. A condutividade não muda, veja só, porque se você multiplicar por ômega para lá e tirar só a condutividade, ela é uma função par também. Tá? Mas em frequência é isso, tá? O epsilon1 é par e o epsilon2 é ímpar. E existe uma relação entre os dois. Se você mede um deles, você sabe o outro. Por essas relações chamadas Kramers-Kronig. Bom, agora o meu interesse é mais em propriedades condutivas. Só lembre, tá? O Ni ele é 1 sobre tau. Eu não vou entrar em detalhes aqui de materiais dielétricos, né? Um bom dielétrico seria aquele que tem o Ni igual a zero. Então, se você tivesse longe da frequência de ressonância, a parte imaginária é zero e a parte real é uma constante, aproximadamente. Então, um bom dielétrico seria isso. Ni igual a zero. Ni igual a zero. Ni igual a zero. Você pode fazer Ni igual a zero. Para frequências muito abaixo da ressonância ou das ressonâncias, você teria uma constante. Tá? Então, se fosse o caso, bons dielétricos com ômega muito menor do que ômega zero e Ni tendendo a zero. Você teria o epsilon2 aproximadamente zero, o que implica condutividade nula, é um isolante, e o epsilon1 dividido pelo epsilon0, cuja raiz quadrada te dá o índice de refração, essencialmente, do material, seria dada por 1 mais esse ômega de plasma quadrado, ou um somatório de ômegas de plasma, você está longe de todas as ressonâncias aí, todas as ressonâncias fora, dividido por ômega zero quadrado, né? Porque simplifica tudo isso aqui, esse cara vai para zero e ômega zero é muito maior do que isso aqui, então ao quadrado é maior ainda, eu descarto o ômega e considero apenas esse. Quero fazer correções? Ok, você pode colocar o ômega zero em evidência aqui, você teria algo como 1 dividido por 1 menos, vai ficar 1 mais ômega quadrado dividido por ômega zero quadrado. Então isso muda com a frequência, tá? É aproximadamente assim. Muda com a frequência. Mas muda muito pouco, porque o ômega zero ao quadrado é muito maior do que o ômega. Isso aqui é uma correção de ordem quadrática. É quando está começando a acontecer isso aqui. Está longe da ressonância. A ressonância acontece em ômega zero aqui. Então isso é um bom dielétrico, um dielétrico ideal. Um plasma ideal, você pode fazer o estudo aí, plasma ideal, é aquele para o qual Ni é igual a zero e ômega zero é igual a zero. Aí você pode aproximar essas equações. Mas essencialmente, Ni é zero e ômega zero é zero. Tem que tomar certos cuidados aqui. Mas a essência de um plasma ideal é essa aqui. O que é um plasma ideal? Cargas totalmente dissociadas livres. Seria um gás de elétrons livres. Como é que funciona um gás de elétrons livres? Sem colisões. Essa é a ideia. Um gás de partículas livres carregadas que não colidem. Tá? Ideal, portanto. No mundo prático isso não acontece. Elas não têm vínculo com nenhuma outra carga, ômega zero é zero. Vai dar essas equações nessa aproximação. Então, o plasma ideal corresponde a fazer isso aqui. Plasma real, você continua jogando isso para zero e isso não para zero. Aí, nós vamos considerar aqui os bons condutores. Materiais bons condutores. O Ni é diferente de zero, mas o ômega zero é igual a zero. O ômega zero é zero. Então, nós podemos voltar diretamente lá para a equação
do epsilon complexo, dividido pelo epsilon zero, e nós teremos 1 mais frequência de plasma ao quadrado, dividido por, seria ômega zero ao quadrado menos ômega quadrado, sobrou menos ômega quadrado, mais I ômega ni. Esse termo aqui é uma correção, tá? É uma correção do sistema. Então, em materiais bons condutores, é aquela aproximação lá. Eu teria o epsilon complexo dividido pelo epsilon zero, seria isso aqui. Só que, geralmente, ou tipicamente, o ômega ni é muito maior do que ômega quadrado, porque você assume que ni é muito maior do que ômega. Isso significa que o ni, por exemplo, o ni da ordem de 10 elevado a 14 segundos, inverso de 10 na 14 segundos, né, que seria o tempo entre colisões, né, 10 a menos 14, desculpa. Ou seja, ni da ordem de 10 elevado a 14 segundo a menos 1. Frequências de centenas de terahertz, tipicamente você está operando bem abaixo disso. Então esse termo quadrático, que eu não sei se está aparecendo muito bem ali, em frequência, eu posso jogar fora também. E aí o que nós vamos ter? Para um meio muito bom condutor, nós vamos ter isso aqui, olha. Epsilon complexo sobre epsilon zero, aproximadamente menos I, porque eu posso jogar o I para cima agora, esse cara eu jogo fora, ômega de plasma quadrado dividido por ômega ni. E eu posso comparar isso aqui com o epsilon 1 sobre epsilon 0 menos I sigma dividido por ômega epsilon 0. Ó, eu posso comparar quem é sigma. Tá? Ou seja, 1 sobre ômega tem dos dois lados, sigma dividido por epsilon 0, nesse caso, vem a ser igual frequência de plasma quadrado dividido por epsilon 0 ni. E inverso de ni é tal. Agora eu posso simplesmente substituir aqui quem é a frequência de plasma, é a massa efetiva do portador, aliás, é a densidade do portador de carga vezes a carga ao quadrado, dividido pela massa efetiva epsilon 0, né? E vezes o... então, esse é o ômega de plasma ao quadrado, vezes 1 sobre... o que eu estou esquecendo aqui? É ômega de plasma ao quadrado, 1 sobre epsilon 0 e vezes tal, né, que é o tempo de livre caminho médio aqui. Então, perceba que eu posso simplificar essa equação, né? Posso fazer simplificações a essa equação. Da onde eu vou tirar que a condutividade do material, teria que multiplicar tudo por epsilon 0, vem a ser nq carga quadrado vezes tal dividido pela massa. Ômega ni. Isso aqui não tem epsilon 0, né? Isso aqui já é assim. Eu estava colocando um epsilon 0 a mais. Peço desculpas, estava ficando estranho o resultado, mas é que isso aqui é ômega de plasma sobre ni. Essa quantidade aqui, ó, é igual a isso aqui, né? Então, tenho que eliminar a frequência, eu tenho ômega de plasma quadrado sobre ni. Ou ômega de plasma quadrado é a mesma coisa que ômega plasma quadrado vezes tal. Para tirar o sigma, eu multiplico tudo por epsilon 0, mas tem 1 sobre epsilon 0 na frequência de plasma que me dá essa quantidade aqui. E essa quantidade aqui vem a ser a chamada condutividade de Boltzmann. Certo? Chamada condutividade de Boltzmann.
que nós já usamos, inclusive, em algumas discussões. Bom, então, para bons condutores, né, a parte real tende para 1 e a parte imaginária vai me dar diretamente a condutividade com a associação das quantidades aqui vai me dar a condutividade de Boltzmann, que é praticamente independente da frequência. Né? Note que se eu realmente considerar esse fator aqui, quando a frequência é muito alta, a própria condutividade começa a variar com a frequência no metal. Mas aqui eu estou descartando essas dependências com a frequência. Bom, outro parâmetro interessante e importante de ser considerado. Semicondutor. Então, eu sei o seguinte, ó, a condutividade é, para aquela carga Q, vale NQ, vezes a carga ao quadrado, dividido por massa, vezes o tempo de livre caminho médio. Então, para uma determinada carga, essa aqui é a condutividade. Eu quero saber agora, e os semicondutores? Vou considerar, estou muito longe das ressonâncias, tem dopagem, então tem elétrons livres na banda de condução e lacunas na banda de valência, eventualmente. Eu vou usar uma abordagem como se para calcular a condutividade, como se fosse a condutividade do condutor, e todos os efeitos de temperatura e tudo mais estão nos parâmetros N, etc. Mas antes disso, eu preciso definir uma quantidade que é chamada de mobilidade do portador. Então, mobilidade eletrônica. Então, veja só, a mobilidade ela é definida como a relação entre a velocidade do portador e o campo elétrico. Isso aqui muitas vezes é expresso com o sinal ou sem o sinal da carga. Então aqui eu poderia ter escrito sinal da carga vezes... Tá? Então eu vou usar de novo a lei de Newton para lembrar do seguinte, m dV dt, a massa do portador vezes dV dt, é igual a carga vezes o campo elétrico aplicado. Seria só o termo de aceleração do campo. Eu estou considerando essa carga livre, então carga livre significa ômega zero igual a zero, ou seja, aquela energia foi ou vencida ou ela é zero. Tá? Ela é carga livre já, é um portador livre. Eu tenho aqui, certamente, um termo colisional. Vezes V. Desculpa, vezes V. Tá? Termo de colisões. Se fosse uma equação de primeira ordem, lembra? Analogia aqui. Analogia. Um circuito RC. O que eu tenho? dV dt mais 1 sobre RC, a termo de perda sempre depende da resistência vezes V, igual a uma fonte aqui. Ó, derivada primeira, e aqui é um termo constante, vai produzir um V, se não tiver fonte, V igual a um V0, E na menos T sobre tal, onde o tal é esse RC aqui, menos T sobre tal. Então, a mesma coisa, não aplica campo, o que você vai ter? M dV dt igual a menos M sobre V, que corresponde a V igual a V0, E na menos T sobre tal. Tá? Então, esse termo aqui é o termo colisional de novo. Bom, essencialmente, se eu quiser a condição de equilíbrio, né? Equilíbrio, ou o regime estacionário, vamos chamar assim, regime estacionário, dV dt, vou considerar isso aqui como velocidade média, dV dt igual a zero, implicará que carga vezes campo menos m, aqui, claro, eu tenho que dividir pela massa, né? Dividido pela massa, tudo dividido pela massa, né? Menos v sobre tal, se eu dividir tudo pela massa, Q sobre m, o m vai embora, menos v sobre tal, igual a zero, vai implicar para mim que velocidade é igual a carga
vezes o tal, dividido pela massa efetiva, vezes o campo. Olha, essa quantidade aqui me relaciona, então essa aqui é a segunda lei de Newton, de novo, só escrevi diferente agora porque eu só incluí velocidade. Não estou preocupado com nenhuma força de mola, senão eu teria que escrever essa equação em termos do vetor posição. Não tem essa força, porque esse cara é zero. O que nós temos é, no regime estacionário, dv dt é igual a zero, você tem que igualar isso aqui igual a zero, tira uma relação direta entre v e e. Tá? Então, a mobilidade do portador é a relação, se você for pensar em módulo, é a relação entre a velocidade com que o portador se desloca e o campo aplicado. Mais móvel é a partícula, quanto mais velocidade ele ganha para o mesmo campo que você aplicou. Por exemplo, aplicou 1 volt por metro e a partícula desenvolveu 1 metro por segundo. Você teria um valor de mobilidade. Se ela adquiriu 2 metros por segundo, no mesmo 1 volt por metro, ela tem 2 vezes aquela mobilidade da outra partícula. E aqui, olha, por comparação, eu cheguei a uma conclusão de que a mobilidade de um portador de carga Q corresponde à carga do portador vezes tal dividido pela massa. Eu posso considerar isso aqui em módulo, né? Eu poderia tirar essa relação modular. Eu vou definir isso como a relação modular, ou seja, módulo de V, módulo do campo vezes a mobilidade. Poderia dizer assim. Então, o que acontece? A condutividade pode ser escrita de forma bem simples. A condutividade de uma carga Q pode ser escrita como a densidade de carga, um fator carga vezes tal sobre massa, carga essa em módulo, vai me dar a mobilidade daquela carga e vezes o valor modular da carga. Lembrando que aqui eu estou definindo esse número como um número positivo. Tá? Então, NQ, mobilidade vezes módulo da carga, vai me dar a condutividade daquele tipo de carga. Tá? Então, a mobilidade é uma relação entre velocidade adquirida pela velocidade de deriva, essa, né? Adquirida pela partícula e o campo elétrico aplicado para colocar aquela carga em movimento. Então aqui, veja só, em semicondutores, que é que nós vamos ter? A condutividade elétrica em uns semicondutores, ela é dada por densidade de elétrons vezes a mobilidade dos elétrons, vezes o módulo da carga do elétron, que eu vou chamar de E simplesmente, mais a densidade de lacunas, a mobilidade das lacunas, vezes a carga das lacunas, que é a mesma dos elétrons. Então, essa aqui é a condutividade em um semicondutor. Eu tenho mais de um tipo de portador, eu somo as contribuições, porque estou assumindo que o regime é linear. Mas por que eu posso fazer isso? Veja só, a densidade de corrente elétrica é a densidade de carga vezes velocidade. Quem que é a densidade de cargas? É a densidade de cargas elétron, ou seja, é menos E, que é a carga do elétron, vezes a densidade de elétrons, vezes a velocidade dos elétrons. E eu tenho adicionalmente, ou seja, é o somatório de todos os tipos de componentes que a densidade de carga tem. Eu preciso lembrar que se eu aplicar um campo elétrico nesta orientação, uma carga positiva flui para lá com velocidade v e uma carga negativa flui para cá com velocidade v da carga negativa. Então, esse é o v mais e esse é o v menos. Mas o produto carga vezes velocidade me dá sempre uma corrente na direção orientada ao campo. Tá? Carga negativa indo para trás é o mesmo que carga positiva indo para frente. Quando tem os dois, eu preciso somar os dois para ter a corrente. E num semicondutor, você tipicamente tem essas duas contribuições. Então, você vai ter aqui menos E, que é o módulo da carga eletrônica, onde esse E aqui é 1,6 vezes 10 elevado a 19 coulombs, vezes a densidade eletrônica, velocidade dos elétrons,
mais E vezes o número de lacunas vezes a velocidade com que as lacunas se deslocam, V dos buracos. Só que eu preciso lembrar que V dos elétrons vai ser menos, por causa do sinal da carga, a mobilidade dos elétrons em módulo vezes o campo elétrico aplicado. E a velocidade dos buracos vai ser quem? A mobilidade dos buracos vezes o campo elétrico aplicado. Né? Por uma relação direta. Né? Eu sei que tem menos aqui porque se eu assumir que esse número é módulo, a relação verdadeira entre velocidade e o campo é, para partículas negativas, a velocidade é contrária ao campo, daí o sinal menos. Para cargas positivas, ela é na mesma orientação do campo, por isso o sinal mais. Mas na densidade de cargas, que vai na equação da densidade de corrente, eu tenho o somatório das densidades de cargas vezes velocidade. E a carga do elétron é menos E, vezes a quantidade de elétrons por volume. A carga do buraco é mais E, vezes a densidade de buracos por unidade de volume. Aí, basta que eu substitua na equação, eu vou ter J igual menos com esse menos ficou mais, E, μe vezes N, vezes o campo elétrico, eu estou trocando a velocidade por menos μ vezes campo, então vezes campo. Para o buraco a mesma coisa, mais E vezes P vezes a velocidade dos buracos, que é a mobilidade dos buracos vezes campo elétrico, e daí eu posso simplesmente igualar isso aqui, a condutividade vezes campo elétrico. E fica claro que é essa a equação resultante. Então, em um semicondutor, ambos os portadores contribuem e do ponto de vista intrínseco, esse cara é igual a esse. Num semicondutor intrínseco, os dois são iguais. O que significa que as contribuições à condutividade são iguais, a menos do fator mobilidade, né? Porque lembre que a mobilidade, o μ da carga aqui, é a mobilidade do portador. Deixa eu tentar escrever aqui com uma cor que fique visível. A mobilidade do portador de carga Q corresponde a o módulo da carga vezes tal dividido por massa. Então, tem-se que tomar esse cuidado, né, na definição em que eu não levo em conta o sinal. Então, a mobilidade do portador de carga Q depende da relação carga sobre massa e do tal. O tempo de livre caminho pode diferir para elétrons e para buracos, e a massa efetiva também difere, a gente sabe que difere. Então, esta relação pode ser diferente. Então, mesmo que N seja igual a P no material intrínseco, é possível que a contribuição de um ou de outro prepondere. É possível em termos de condutividade por conta da mobilidade. O mais móvel no material intrínseco contribui mais para a condutividade. Se o elétron é a partícula de maior mobilidade, ele contribui mais do que o buraco no material intrínseco e vice-versa. Se você, por outro lado, assumir que ambos têm a mesma mobilidade, aí sim a contribuição de elétrons e a contribuição de buracos no material intrínseco é a mesma. Caso contrário, vai haver uma diferença. Já no material dopado, quando você dopa o material, a contribuição ela vai ser controlada, governada pelo doping. Eu preciso lembrar que, por exemplo, numa dopagem de uma parte por milhão, da ordem de partes por milhão, o portador majoritário fica em número 4, 5, 6 ordens de grandeza a mais do que o outro. Por exemplo, eu posso ter 10 na 22 elétrons por metro cúbico, numa dopagem tipo N, e 10 na 12 buracos por metro cúbico. Então, é ordens de grandeza de diferença. Então, claramente, se você fizer uma dopagem do tipo N, mesmo que esses números sejam diferentes, a princípio eles não são tão diferentes. E aí quem controla é a dopagem. Então, num semicondutor do tipo P, predomina esta contribuição à condutividade. Num semicondutor do tipo N, predomina esta contribuição à condutividade.
Então, a dopagem, além de ela aumentar a condutividade, ela governa, ela controla quem é o portador, quem é o transportador da carga no material, quem é que está contribuindo para a corrente elétrica. Dopagem tipo N, elétrons, dopagem tipo P, buracos. Claro, existem situações, dopagem leve e as mobilidades sendo muito díspares, muito diferentes, aí você tem que fazer essa conta aqui, mesmo com dopagem. Mas o cenário normal é que esse número não é tão diferente, não vai ser várias ordens de grandeza de diferença em relação ao outro, embora possam ser diferentes. Já esse, com relação a esse, vai ter ordens de grandeza de diferença. Várias ordens. Tá? Então, dopagem tipo N contribui esse, dopagem tipo P contribui esse. E quando o material é intrínseco, ambos contribuem. Mas mesmo no material dopado, em alguns processos é importante levar em conta a corrente do minoritário, né? Principalmente quando você faz junções, esses processos dos portadores minoritários podem ser muito importantes. Então, essa aqui é a expressão geral. Eu vou parar essa aula por aqui, creio que ela já se estendeu bastante. Na próxima, nós vamos tratar de efeito Hall e determinação do portador. Até a próxima.